Assim, Jesus diz: não entrem nas vãs repetições, não creiam que é pelo muito falar que vocês serão ouvidos, apenas descansem. Como eu, por exemplo, não me lembro jamais de ter pedido uma coisa ao meu pai 2 vezes. E meu pai era só um homem. Mas eu não me lembro se eu dissesse: pai, cadê o meu celular, Caio? Traz aqui para mim, por favor. Esse aqui, o meu. Meu pai, por exemplo, se eu dissesse a ele: eu estou morrendo de calor lá no quarto onde eu estou dormindo, eu acho que um ventilador, por menor que fosse, me ajudaria. E eu nunca precisei de novo, no dia seguinte, ou alguns dias depois, chegar e dizer: pai, você esqueceu o meu ventilador. Não. Frequentemente, no mesmo dia, no dia seguinte, quando eu chegasse no quarto, tinha lá um ventiladorzinho para eu dormir melhor. Ou se eu dissesse a ele: a minha bola estourou, minha bola de futebol. Estourou, pai. E aí, o que que acontecia? O que que acontecia? Um dia depois, ou no mesmo dia à tarde, ele já voltava do escritório dele com a minha bola nova. Eu nunca precisei 2 vezes, ele não esquecia de mim, nem de nenhum dos meus irmãos. Essa foi a referência relativa, humana, mortal e passageira, que me deixou totalmente enternurado pelo significado de ser pai, que é o que eu tento repetir para os meus filhos, que é o que eu tento repetir nos meus netos, que é o que eu tento fazer os meus filhos repetirem, me repetirem como eu repito meu pai e repetir meu pai em favor deles. Eu tento fazê-los repetirem-se na melhor paternidade e maternidade em favor dos filhos deles, os meus netos. Isso no plano dessa horizontalidade básica que a gente tem aqui. Agora, olhando para cima, para o eterno, para o amor absoluto, para o ágape total, meu pai aprendeu a me amar com amor ágape, com amor agapau. Ele também era meu amigo, aprendeu a me amar com amor fraterno, filéu, ou filia, do grego. Mas o amor natural, storge, do grego, que é o amor de pai por filho, de mãe por filho, aquele amor físico, sanguíneo, consanguíneo, DNA, intimidade, a animalidade mamífera do vínculo, dessas paternidades que se espalham pelo mundo inteiro e maternidades pelo mundo inteiro, ele também tinha de maneira intensamente forte e presente, embora na minha casa o DNA nunca tenha sido cultuado, porque o meu avô teve 13 filhos e criou mais 30. Meu pai teve a nós 4. Não foi como meu avô e nem como eu, que adotou outros, como eu adotei. Mas ele sempre teve um monte de pessoas que ele criou, que ele desenvolveu, que ele fez crescer, que ele condicionou, potencializou para continuarem a vida e que tem gratidão por ele o resto da sua existência. Até o dia da morte dele ele fez isso. E eu nasci, num certo sentido, com meu coração tomado pela gravidez paterna do coração do meu avô. E desde cedo eu comecei a gerar filhos. Com 20 anos eu fui pai, 21, 22, fui pai cedo. Por isso eu tenho a neto já ficando com 25 anos de idade, e não parece, porque eu comecei tudo muito cedo na vida. E tive a vida inteira uma facilidade adotiva natural. Com 18 anos de idade, 19 anos, eu adotei a primeira pessoa. Um rapaz chamado Alexandre, cujos pais me disseram no Rio de Janeiro que não tinham mais condição de criá-lo, porque ele dava um trabalho para o qual eles não estavam preparados. Tomando droga, cheirando pó, tomando metanfetamina, ácido. Um garoto de 13 para 14 anos, totalmente desvairado. E aí eles me perguntaram: você não quer levar ele para casa em Manaus com você?
eu consultei a minha esposa, Alda, àquela altura, e ela disse: o que você fizer está bem feito. E eu levei para casa. E ele chegou na minha vida antes do meu filho Ciro nascer. E eu o tratei como filho, ele me chamava de pai, eu o disciplinei como filho, o eduquei como filho. Quando eu vi que ele já estava pronto, tinha arrumado a vida dele toda, tinha parado com todos os abusos de todas as naturezas, tinha voltado a estudar, um garoto lindo, bonito, as meninas ficavam loucas por ele. Eu o enviei de volta para os pais. E algum tempo depois, não muito tempo depois, ele estava casado, e depois de uns 10 anos eu encontrei com ele no Rio, e ele já foi me levar os meus primeiros netos decorrentes dele. Ele foi embora e eu adotei um outro garoto, que eu encontrei na rua, hippie, largado, levei para casa. Depois de um tempo ele estava me chamando de pai, cuidei dele uns 2 anos. Era filho de um general da ditadura que não queria ver o filho porque era drogado. Depois que o garoto estava todo bom, todo limpo, todo desintoxicado, todo crente, devolvi para o pai. E comecei a fazer isso naturalmente. As pessoas nem entendiam. Tinha gente que me julgava horrivelmente. Eu nunca dei a mínima. Nem os meus filhos, que foram crescendo acostumados a chamar de mano, de mana, de irmão, de irmã. Pessoas que eu ia botando debaixo das minhas asas. Nem todos ficaram para sempre comigo, porque depois de um tempo cresceram, casaram, foram adiante. Eu continuo a ser tratado como pai, reverenciado como pai por eles, porque eu tenho prazer nisso. Por isso me dá tanta alegria em pensar em Deus como pai.